Sejam todos bem-vindos ao 6º episódio do Liberal Podcast, o podcast da Rádio Liberal. Me chamo Mac Gregor e hoje vamos trazer um tema super importante para a nossa comunidade e para toda a região. Alívio do estresse. Massoterapia, a arte das mãos. Fique conosco no próximo bloco com a nossa convidada, Nina Bassurice. Bem-vinda, Nina, ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quem agradeço, então, o convite, né? É um prazer estar aqui. Que bacana. Nina, a gente sempre traz uma pergunta inicial para os nossos convidados. Ela já é um padrão do nosso programa, né? Que a gente pode chamar. E a gente pergunta quem é a Nina. Então, Nina é uma menina mulher, né? Com 42 anos já. Eu gosto muito do que eu faço, adoro a massoterapia. Eu acho que eu me encontrei nessa área realmente. E é muito bom poder ajudar as pessoas com as minhas mãos, com as técnicas, né, que a gente tem disponível. Que bacana. Nina, a gente sabe que no decorrer da profissão, assim como qualquer outra profissão, né, a gente tem todo o nosso início, a gente tem todo o nosso primeiro contato. Qual foi o teu primeiro contato com a massoterapia? Tu viu, assim, numa revista, eu quero ser massoterapeuta. Não, na verdade, a gente teve um problema com a minha família, Legal. relacionado com a minha mãe, ela teve problemas seríssimos, né? E eu precisei arranjar uma forma de poder passar com ela, né, toda essa questão de saúde. Então, eu comecei a fazer massagem, para eu estar bem, para ajudá-la, né, nesse processo que ela esteve doente. E eu vi que funcionou muito bem, eu vi que eu ficava super tranquila em ajudar ela em situações bem difíceis. E eu vi isso como um caminho para eu ajudar as outras pessoas também. E foi muito válido e ajudou, né, eu consegui passar por isso com a minha mãe bem mais tranquila e mais relaxada, porque eu precisava fazer força, né, com ela, e enfrentar coisas bem difíceis, e para mim fez com que o trajeto fosse mais fácil. Então me despertou essa vontade, eu comecei a estudar, né, mas assim que surgiu a questão. E ela já foi pro céu, né, infelizmente ela já foi, mas eu agrego bastante a essa questão, o início. Sim. E no início, Nina, tu buscou, bom, eu vou me especializar nessa aqui, né, nessa técnica, ou tu pegou algo mais amplo? Como é que tu buscou, assim, o primeiro contato com a massoterapia, tu já disse que foi através, né, dessa experiência com a tua mãe. Sentir. Isso, do sentir. Mas aí depois, como é que tu pôde observar, olha, eu acho que isso aqui faz sentido na minha vida? Fez sentido quando eu senti tudo aquilo e que eu vi que era viável e tal. Então, na verdade, quando ela partiu, assim, eu continuei fazendo massagem e vi que eu fiquei muito bem, não precisei tomar remédio, nem psiquiatra, nem psicólogo, nada. Foi super tranquilo, mas com esse trabalho. E eu juntei essas duas coisas e vi que podia ajudar outras pessoas e procurei um curso, mas não específico, né? Fui fazer um curso bem amplo. Tem a questão do spa, dos spas, né? Que tem pedras quentes, tem a questão da manta térmica, que relaxa muito, te ajuda na circulação. Tem questões de doenças, por exemplo, a fibromialgia, que essas terapias ajudam muito no processo ali de aliviar a dor e tudo mais, né? Tem o spa que a gente inicia também a questão do escaldapés, que é muito antigo e que normalmente é usado no início para dar abertura, assim, para a sessão. E já ajuda a relaxar já desde esse começo, né? Sim, sim. E hoje até esse processo de relaxamento já vem desde o primeiro contato, né, Nina? Sim. Chegar e receber a pessoa no consultório bem, cuidar dela, né? Exatamente. E aí chegar conversando, ter todo um contato, né? Isso é muito bacana. Isso, porque a gente também não sabe o que a pessoa vai trazer para ti. Sim. Às vezes ela tá passando por problemas normalmente, né? Para acolher. Para acolher, para receber, para tentar resolver a questão da pessoa. Auxiliar, claro. Nina, durante toda essa tua trajetória quanto massoterapeuta, qual foi a tua maior dificuldade, assim, chegou aquele momento, talvez eu vá desistir, não é para mim, como é que foi esse momento? Olha, eu posso te dizer que esse momento ainda não chegou. Que legal. São 4 anos, eu estou muito satisfeita. Eu diria que teve alguma coisa que foi acalmando, assim, aquela euforia, né? Mas nada que me fizesse pensar em desistir, ou, né? Tem uma questão bem importante que a gente
tentar fazer com que as pessoas entendam essa questão da prevenção, de tu trabalhar sempre a questão preventiva, tanto da dor como de estresse, de ansiedade. Esse é um desafio que eu diria que é um desafio que eu enfrento, mas Sim. não é uma questão que, né, que me faria desistir, né? Não. E hoje tudo que a gente faz, né, Nina, a gente tem que fazer com muito carinho, com muito apreço, com muita entrega, né? Isso é bem importante. Acredito que seja uma fala geral, né, Nina, sobre a questão do estresse, né? A gente vê diversos estudos que o estresse é o mal do século, assim como pegando outras questões mais amplas do estresse, né? Ansiedade, às vezes as próprias crises de pânico, tensões nervosas, né? Isso. Hoje isso é como se fosse um caminho, né? Uma coisa vai levando a outra, a gente sabe que o estresse não é só a questão do trabalho, a questão de casa, mas tem todo um contexto geral, né? Exatamente. Pessoal, então no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso tema principal, que é a questão do estresse. Fique conosco no próximo bloco. Nina, como é que o estresse e a tensão do dia a dia, pegando alguns pacientes, né, que tu recebe, afetam a nossa mente, afetam o nosso corpo? Esse é um assunto bem normal, vamos dizer assim, porque recebo diariamente várias pessoas com a mesma questão do estresse, das tensões, das dores musculares. A gente sabe que o dia a dia não é fácil, né? Que todo mundo precisa, né, correr atrás das suas coisas e tudo mais, mas a gente precisa também olhar esse lado da nossa saúde. E uma questão bem importante é a prevenção. Por quê? Porque a gente vai se estressar normalmente, normal, né? Sim. O que a gente precisa fazer é procurar maneiras de a gente relaxar o máximo possível. Não é normal, mas a gente precisa, né, buscar essas fontes. Não digo só a massagem, né, para reduzir o estresse. Existem vários fatores, a questão de uma noite de sono, uma noite de sono bem, né? Tu realmente deitar e dormir até o outro dia. Tem a questão também dos exercícios físicos, que a gente precisa trabalhar para que a nossa musculatura também esteja pronta para aquele estresse todo que a gente vai receber. Tem a questão da alimentação, porque influencia muito, né? Tem a questão da água, que todo mundo precisa, né? Ingerir a questão, a quantidade necessária, né? Cada um para o seu corpo. E a questão ali do relaxamento, né? Ter um hobby, fazer coisas diferentes. E a massoterapia também entra nisso. Existem cientistas que já colocam a massoterapia ao lado de dieta, exercícios físicos e sono. Então, para a gente entender que a massagem não é somente passar um creme. Nós vamos trabalhar pontos específicos para baixar o cortisol e elevar ali os hormônios que a gente precisa para baixar o estresse, né? Serotonina, dopamina, que ajudam a gente a ter uma vida menos estressante. Porque uma sessão de massagem em relação ao estresse na vida adulta é um respiro, né? A gente consegue dar uma respirada, sai um pouco mais organizado aí da sessão, né? Eu acho que é bem importante essas questões para a gente dar uma baixada no estresse. E até hoje, né, Nina, por exemplo, a massoterapia, ela é uma ferramenta, mas é a mesma coisa que, por exemplo, nós vamos tomar um remédio para dor de cabeça. Só que se a gente não trata a causa, né, o remédio não se torna efetivo, né? Exatamente. Essa questão do remédio, sim, se o médico indicar, a gente deve tomar, com certeza, né? Com certeza, devemos seguir. Mas a massagem, falando sobre técnica, ela vai trabalhar a tua musculatura, o ponto, né? Exatamente aonde tu tem a tua tensão. Nós vamos liberar aquela tensão, fazer movimentos que ajudem a baixar ali o nível de estresse, a relaxar toda a musculatura. Inclusive, não só para o estresse, né? Serve para várias outras questões. Mas em relação ao estresse, ela é muito eficiente. Massoterapia ajuda muito. Nina, hoje lá no consultório, quais são as dores mais comuns que tu encontra hoje? Porque tem, como tu comentou, né? Tem várias técnicas e no próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho sobre as técnicas, mas hoje
talvez tenha um padrão de local, né? Sim, Qual é tem. o padrão hoje que tu encontra lá na clínica? Tem sim. Normalmente é a cervical, região do pescoço, né? Que é onde a gente acumula mais tensão. Solidificando. Isso, a gente vai acumulando e vai até mudando a nossa postura normalmente. A gente vai nessa região acumulando bastante tensão. Tem a região do pescoço, né? Que é o temido torcicolo, que chamam, né? Então, isso é tensão, né? A gente gera tanta tensão por um movimento, né? Talvez repetitivo e tudo mais, ou por dormir mal, travesseiro muito alto, essas questões. Então, seria a região do pescoço, cervical. Também, além da cervical, a gente tem a questão do ciático, né? Sim. Então, eu diria que esses dois são as duas questões mais procuradas, assim. E hoje, né, Nina, também a gente encontra diferenças nos locais, também por conta da profissão da pessoa, porque tem muitas pessoas que trabalham em pé, tem muitas pessoas que trabalham sentado. Exatamente. Então, isso também vem dessa diferença de dores, porque tem pessoas que fazem muito esforço físico, né? Sim. Na nossa região, a gente tem muito a questão da confecção, né? Então, isso causa muitas dores. Causa na cervical, causa no pescoço, nas costas, aí na região mais embaixo ali da lombar. Então, isso vai ocorrendo, né, por conta da postura. Sim. E tem pessoas também que trabalham muito de pé, e isso pode gerar outras dores, né, que seriam mais específicas ali da região inferior. Sim. E hoje tu já trouxe, né, Nina, quais os benefícios da massoterapia, né, para todas essas dores, para as dores na cervical, enfim. Mas um benefício para a mente, né? A pessoa passa o tempo inteiro, digamos, muitas horas no seu local de trabalho. A massoterapia ele serve como uma ferramenta também para o alívio da mente, né? Com certeza. Nós temos as doenças, são inúmeras, né? Mas essa questão mental são as crises de ansiedade, pânico, essas questões todas de insônia, ansiedade, tem o burnout hoje em dia, que tá todo mundo com essa, né? Então, a massagem vai gerar em pontos específicos do nosso cérebro o relaxamento. Então, a gente vai conseguir por alguns minutos baixar o nível aí de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, ele vai estar ali na nossa mente. Sim. E a gente consegue fazer com que a pessoa relaxe. E Nina, até a questão da própria conversa, né? Como a gente havia comentado no início, a maneira que tu recebe as pessoas, né? Porque, digamos, vamos pegar um exemplo. Eu passei o dia inteiro, né, em questões de estresse e correndo de um lado para o outro, porque a gente sabe que hoje o nosso dia a dia é muito agitado, né? Então, quando a pessoa chega no teu espaço, né, ou chega em outros espaços, chega em outros locais, ser bem recebido, com um sorriso, né, uma fala mais tranquila, eu acredito que essa também já seja uma técnica inicial para já, né, relaxar a pessoa e ela poder usufruir desse momento, né? Exatamente. Nós somos preparados, né, quando a gente estuda, para já receber o cliente desde o atendimento no WhatsApp. Sim, perfeito. É uma técnica que usamos. Usamos ela em todo o processo, desde do recebimento até a questão da anamnese, que é um fichário que não sei se todo mundo conhece, mas enfim, para a gente saber se tu está apto a fazer a massagem, porque existem contraindicações também, mas faz parte ali para o cliente entender que ele é importante, que ele está sendo recebido, mas que ele não vai ser só mais um, né, ali, a gente vai querer entender sobre ele, vai querer entender se é possível que ele faça, né, e dentro de tudo isso a gente já vai tendo uma conversa, né, a gente já vai prestando atenção no que o cliente precisa, se o que ele está procurando é realmente o que a gente vai oferecer, né, Perfeito. se o que ele agendou equivale ali, né, à questão. Tem a questão de servir um chá, e tem uma outra questão mais importante, que é o profissional estar bem para receber ali a pessoa. Porque não condiz tu não estar bem e trabalhar ali alguém que precisa, né? Não só das tuas mãos, mas na questão também psicológica ali, de ouvir, e na questão de tu tocar, né? Porque é muito É sinestésico, né? Muito forte, é uma presença, né? é uma presença, é uma questão de energia também, né? Ótimo, claro. Então precisamos estar bem para transmitir essa serenidade aí para o cliente já se sentir também acolhido, Sim. seria a palavra. E esse momento também, né, Nina? Eu acho que
por exemplo, assim como todos nós, né? Tu também tem os teus desafios, a tua questão do cotidiano, o teu próprio estresse, né? Isso, E aí tu temos. chegar naquele momento e saber que não, esse é o momento também de eu estar aqui, eu estar presente, e também é o momento do cliente. Eu acho que esse também é um momento curioso, né, Nina? Como é que funciona isso? Esse é um momento de extrema importância. Porque eu costumo sempre dar um exemplo, né? Se tu não está bem, se tu não está se sentindo bem, tu não vai conseguir passar para o outro. Uhum, Inconscientemente, a pessoa vai sentir ali pelo teu toque ou pela tua fala, né? uhum, Que não está tudo bem. Então, a gente precisa estar bem e trazer o cliente sim. também para esse momento, acalmar, né? Uhum, Eu costumo usar a técnica da respiração. Então, tem clientes que necessitam, mas existem várias, né? uhum, Aí a gente faz uma respiração, trazer ele para o momento e a gente faz ali o procedimento que precisa ser sim. feito. Senão, às vezes, o cliente chega lá, Nina, para poder se aliviar, para poder descansar, e acaba trazendo uma energia, e pode ser que ele saia, ok, ele saiu relaxado por conta da massagem, Sim, mas a questão energética, ele pode sair, às vezes, sobrecarregado, se o próprio exatamente. massoterapeuta não está presente, né? Isso é Com muito certeza. importante, muito Isso aí. O importante. resultado não vai ser o mesmo. Então, pessoal, no próximo bloco nós vamos comentar um pouquinho mais sobre os desafios da massoterapia, as indicações, quais as técnicas existem hoje da massoterapia, para todos nós ficarmos cientes e ficarmos a par desse assunto que é muito bacana. Conosco no próximo bloco. Como nós comentamos no último bloco, a massoterapia tem várias indicações, tem várias técnicas. Tu poderia citar umas 2, 3 técnicas que tu mais utiliza no teu consultório hoje em dia? Claro, posso sim. Então, vamos começar pela drenagem linfática. Uhum, Drenagem linfática é uma massagem específica para quem se sente inchado, para quem fica muito tempo sentado, para quem tem os pés, que tu sente eles pesados, uhum, doídos, essa questão. Então, a drenagem ela serve para drenar esse líquido e a pessoa se sentir mais leve, uhum, e ficar mais saudável na questão da circulação ali linfática. ok. Diria também, então a massagem relaxante é uma questão que tu conduz o cliente a relaxar com movimentos lentos, movimentos leves, com a sala adequada ali, né? Uhum. Toda preparada para este Sim. momento. Então os movimentos são mais Uhum. relaxantes. Essa seria a mais procurada, Nina? Drenagem linfática, massagem relaxante e a terapêutica. Uhum. São as três mais procuradas. Como é que funciona a terapêutica? A terapêutica, nós trabalhamos a questão toda de dor. Uhum. Então, a gente não vai visar nela o sistema linfático nem o relaxamento. A gente só vai tratar a dor, por exemplo, um torcicolo. Uhum. Nós vamos tratar a dor do torcicolo e toda a musculatura que está envolvida. Não vamos fazer nada além disso, para que realmente o cliente saia dessa sessão sem dor. Sim, vai direto no foco dele, né? Que Isso, é a no dor. foco. Uhum. Por isso que às vezes tem confusão com isso. Eu queria relaxar, drenar e passar minha dor. Não vai funcionar. Uhum. A sessão precisa ser focada realmente no que o cliente está precisando. Sim, É sim. importante. E essas três são as três questões mais procuradas mesmo, as três Sim. massagens, terapias mais Que procuradas. legal. Nina, hoje, como tu comentou no outro bloco, né? Tem alguma contraindicação à massoterapia? Sim, existem várias contraindicações. Eu vou falar aqui três principais, né? Uhum. Para a gente frisar bem a questão. A questão da hipertensão. Então, para pessoas que têm pressão alta, Uhum. elas não podem receber massagem, somente se estiver estabilizada, no Uhum. mais não pode. Clientes oncológicos, Sim, perfeito. que não zeraram a doença. Uhum. Esses não podem receber. Mas não são todos os oncológicos que não podem. Tem alguns casos em que os médicos liberam e aí tá tudo certo. Sim. Mas oncológico que não zerou a doença ou que não fez cirurgia, não pode receber aí a questão da massagem. Uhum. Tem também pessoas diabéticas que não estão compensadas, também não Sim. podem receber, porque existem riscos Uhum. grandes, né? Perfeito. Tem várias outras. Trombose venosa profunda, né? Sim, É uma questão procurado. bem séria, Uhum. que nem com orientação, né,
precisa ser ali, ele precisa procurar um médico para indicação. Sim. Essas seriam assim, as principais. Claro que cada caso é um caso, precisa ser feita a anamnese, e não só uma vez, é necessário que cada vez que tu receba o cliente, tu veja como ele está, porque isso pode causar muitos problemas seríssimos para a saúde de cada cliente. Sim, até porque, por exemplo, né, Nina, tu recebe o cliente na primeira sessão, mas ele pode ter alguma decorrência, alguma intercorrência durante todo esse período até chegar à sexta sessão, sétima sessão, né? Então, essa fala que tu traz também é bem importante e também a cumplicidade do cliente junto ao massoterapeuta, né? Isso, e é importante. No meu caso, eu sempre faço a anamnese ali e o cliente assina ali as informações que ele me passou, por conta da responsabilidade, que é grande. Também queria deixar dito nessa questão que as contraindicações, elas vão se atualizando. Por exemplo, agora a gente tem a questão das vacinas. Tem um prazo aí que também não podem fazer. Por isso a importância, né, da conversa para a gente saber qual que é o momento do cliente, se ele pode ou não receber. Sim. Porém, essas seriam as principais. Sim. Mas existem outras, né? Tem outras, sim. Nina, tem algum mito hoje sobre a massoterapia? Teria, sim, no caso de quebrar gordura, né? Massoterapia não quebra gordura, hipótese alguma. Massoterapia trabalha o GPS do corpo para a funcionalidade dele, mas não quebra gordura. Essa é uma questão, assim, é um mito, né? Sim. Aí as pessoas te procuram, nesse caso, eu gostaria de quebrar gordura. Isso. Aí a gente indica outros métodos que vão se encaminhar para o resultado que essa pessoa tá procurando. Mas é mito mesmo, realmente. Sim. Nina, então para nós encerrarmos o episódio de hoje, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo e nos acompanhando. Então, sobre o estresse, prevenir é melhor do que tê-lo, né? Isso, ótimo. Nina, então gostaria de te agradecer novamente, tá, a tua participação. Seja sempre bem-vinda à nossa rádio. Obrigada. Possivelmente, futuramente, falaremos sobre outros temas. E é importantíssimo, né, que a gente mantenha essa consciência e a gente consiga trazer essa informação para todos. Muito obrigado.